Quem foi mãe recentemente talvez já tenha percebido que de uns tempos para cá vem se falando muito de uma doença nas crianças que antes parecia ser só dos adultos. O refluxo, é isso mesmo, e às vezes pode acontecer em crianças ainda muito pequenas, com poucos meses de vida. Nos primeiros sinais de má digestão, excesso de episódios de regurgitamento e outros incômodos, os pediatras já ficam alertas e levam em consideração essa possibilidade. E aí começa uma série de mudanças na rotina da família e também da criança. É justamente sobre a doença do refluxo que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje. Então fique com a gente, que o programa está apenas começando. O refluxo pode surgir até nos primeiros meses de vida e aí tira o sossego dos pais. Muitas vezes eles nem sabem como agir, afinal de contas o refluxo pode até chegar a sufocar um bebê. Pois é, esse assunto é de grande interesse para as mamães, porque até parece que as crianças estão vindo modificadas, cada vez mais vão aparecendo mais crianças com esse tipo de problema e a gente vai tentar compreender o porquê disso tudo com a gastropediatra Juliana Ramalho, que está aqui conosco. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação. Explica pra gente, doutora Juliana, o que é o refluxo e por que ele pode ocorrer até em bebês tão pequenos, às vezes? O refluxo, na verdade, em bebês, ele é decorrente da imaturidade ainda do sistema digestivo do bebê, né? Então, o bebê, quando ele nasce, ele ainda está com todo o sistema digestivo imaturo. Então, a passagem do alimento do esôfago para o estômago, ele é controlado por uma válvula, que a gente chama de esfíncter. E na criança, ao nascer, esse esfíncter ele é imaturo. Então, ele não controla tão bem essa passagem. Isso daí é associado a outros fatores que são inerentes à idade. A alimentação do bebê, que é predominantemente líquida, então facilita esse retorno do conteúdo líquido para o esôfago. A postura do bebê, que fica muito deitado. Então, tudo isso associado acaba acarretando uma maior incidência do refluxo gastroesofágico. Mas ele pode ser tanto um refluxo que a gente chama de fisiológico, normal, é aquele bebê que golfa, mas que não traz nenhuma consequência. A gente tem um termo que a gente usa que é golfador feliz, né? Então é aquele bebezinho que toma leite e golfa e está sorrindo, está tranquilo, está ganhando peso, não sente dor, não sente desconforto, não sufoca. Então isso daí é o refluxo que é considerado fisiológico, que é normal. Por outro lado, a gente tem os bebês que eles apresentam um refluxo que já começa a trazer consequências. Então o bebê que mama, golfa e começa a sentir dor, desconforto, ele chora, ele fica irritado, ele não consegue ter um sono tranquilo, ele começa a ter dificuldade de ganhar peso porque a dor para deglutir começa a atrapalhar as mamadas. Então, nesses casos, esses bebês passam a ter o que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico, que de fato vem sendo cada vez mais comum na faixa etária do lactente jovem e que precisa ser tratado. Vamos só reforçar então aí, doutora Juliana, os principais sintomas, que é que os pais podem ficar alertas? Alertas quando o bebê golfa e apresenta, além do refluxo, os sintomas como desconforto, dor, irritabilidade, ele pode interromper a mamada, então é aquele bebê que mama agoniado, começa a mamar, para de mamar, chora, volta a mamar. Alguns bebês também, quando param de mamar, apresentam uma postura que a gente chama de arqueamento do tronco para trás. Isso é decorrente da dor, né, que o refluxo está causando na inflamação do esôfago. E o baixo ganho ponderal. Isso também é um sintoma de alerta importante. Todo mês, quando você vai no pediatra, que pesa o bebezinho, se ele não vem ganhando peso adequadamente, tem que investigar. Tem que investigar. Doutora Juliana, no caso dos bebês que têm a doença do refluxo, é preciso rever, inclusive, as mães quando elas amamentam? Tem que rever, inclusive, a alimentação dessas mães? Não necessariamente a alimentação, né? A alimentação da mãe em relação ao refluxo gastroesofágico não interfere. Ela vai interferir quando a gente precisa fazer diagnóstico diferencial com outra patologia, que é a alergia à proteína do leite de vaca, que muitas vezes pode se manifestar só como refluxo. Então, nesses casos, sim, é preciso a gente fazer uma restrição na dieta materna. Em relação à doença do refluxo exclusiva, sem estar associada à alergia à proteína do leite de vaca, a gente precisa fazer um controle dietético no bebê. Quais seriam as medidas
são medidas tanto comportamentais quanto alimentares, né? Na grande maioria dos casos, quando o bebê está em aleitamento exclusivo, né, que é o ideal, por mais que a gente se preocupe, o leite parece ser mais fluido, então isso daí às vezes preocupa para a criança com refluxo, de maneira alguma. Ele continua sendo o alimento mais indicado, porque o leite materno ele é de fácil digestão. Então, sendo um alimento de fácil digestão, ele propicia um esvaziamento gástrico mais rápido. Como o estômago esvazia mais rápido, a probabilidade da criança refluir é menor. Já as outras fórmulas modificadas, não. O esvaziamento gástrico é mais lento. Isso é para o bebezinho que só mama. Então, para o bebê que só mama, eu devo manter o aleitamento em livre demanda, que é o que preconiza mesmo a Sociedade de Pediatria. Algumas vezes a gente pede para a mãe não deixar o bebê muito tempo sem mamar, então a gente prioriza mamadas em períodos mais curtos, em mamadas mais curtas, para não encher muito o estômago do bebê. Né? A posição do bebê após a mamada é muito importante. Aliás, a posição do bebê desde a mamada. Né? A gente precisa ter uma série de cuidados. Então, o bebê deve mamar elevado, ele deve ter a pega correta para evitar de estar mamando e deglutindo ar. Isso daí vai facilitar o refluxo. Após o bebê mamar, você deve deixar ele elevadinho, cerca de 20 a 30 minutos, né? A preocupação com o arrotar, não é só a questão do bebê arrotou e você pode deitar. Não, na hora que o bebê arrota, ele esvazia o estômago. Então, esse ar que fica dentro do estômago, ele facilita o refluxo. Porém, mesmo ele tendo arrotado, o leitinho continua no estômago. Então, você precisa deixar ele elevado 20 a 30 minutos para ele ter, de fato, esvaziamento gástrico para só aí você poder deitar o bebê. Que essa geralmente é uma dúvida muito comum das mães, né? As mães sempre ficam em dúvida em quanto tempo deixa para arrotar, se o bebê já arrotou, se pode deitar e se não arrota, o que fazer no caso das mães que têm filhos com refluxo. Se o bebê não arrota, na verdade não tem preocupação desde que a gente deixe nessa postura cerca de 30 minutos. Realmente tem que segurar um pouquinho mais o bebê. Principalmente os bebês com refluxo. Né? E além disso, a gente também tem que evitar manipulações que acabam precipitando mais esse refluxo, né? Então, é aquele bebê que fica o tempo todo sendo balançado, isso daí vai levando o conteúdo gástrico a voltar com mais facilidade. É você evitar, por exemplo, você prioriza, você vai dar de mamar, você já troca a fraldinha do bebê, você já troca a roupinha dele, evita a roupa muito apertada, evita deixar o bebê deitado numa posição que comprima a barriguinha, que é o bebê conforto. À medida que o bebê vai crescendo, quando você deita, ele começa a comprimir a barriga. E isso daí predispõe ao refluxo. Então, são esses cuidados. E o cuidado também ao deitar. Quando a criança que tem refluxo vai dormir, a gente sempre orienta as mães a elevarem a cabeceira do berço cerca de 30 graus. Que são aqueles travesseiros, são aqueles travesseirinhos anti-refluxo e a elevação do berço. Funciona, desde que feito corretamente, né? Porque muitas vezes a gente precisa elevar o berço um pouco mais e o bebê, quando vai crescendo, ele desce e amanhece lá embaixo. Então, não adiantou nada eu elevar o berço e o bebê está lá embaixo. Então, a gente tem uma série de orientações para fazer realmente uma maneira de deixar o bebê elevado, para evitar a piora do refluxo no período noturno, que eu acho que é a hora que mais preocupa as mães em relação ao sufocamento. Doutora Juliana, nem todo bebê que tem refluxo regurgita. Existem situações que o bebê não regurgita e mesmo assim ele tem refluxo? Exato, é o que a gente chama de refluxo oculto. Né? Isso é muito comum em adulto. Né? O adulto que tem refluxo, ele não fica colocando conteúdo gástrico para fora. A gente sente, né, a comida subindo e ela volta. Então, tem muitos bebês que podem ter esses sintomas e aí você vai desconfiar do refluxo com aquele bebê que é irritado, que tem o sono que não é tranquilo. Então, nesses casos aí pode ser sintomas, sim, da esofagite, que é a inflamação do esôfago secundária ao refluxo. Mas o diagnóstico do refluxo, mesmo nesses casos, ele é um diagnóstico que é clínico. A gente não tem nenhum exame que sozinho diga que a gente que aquele bebê tem refluxo ou que se aquele refluxo é fisiológico ou patológico. Então, a gente vê as mães ansiosas, vou fazer um ultrassom para ver se o bebê tem refluxo. O ultrassom nada mais mostra do que o conteúdo voltando. Em casos de refluxo oculto, às vezes ele auxilia, porque às vezes o leite está voltando e o bebê está chorando naquela hora, está irritado. E aí no exame dá para ver realmente associado a uma história clínica. Nunca o exame isolado vai dar o diagnóstico se aquele refluxo é fisiológico ou é patológico. Doutora Juliana, por quê? Como é que acontece os episódios de engasgo, de sufocamento? O que é que acontece no sistema digestivo da criança que provoca isso? Na verdade, o refluxo ele é mais comum em bebê por causa da imaturidade, né, daquela válvula. E aí o que pode acontecer na hora do sufocamento, que é o mais comum, quando o bebê sufoca, geralmente deitado ou algumas vezes mamando.
né? O leite, ele passa do sistema digestivo, ele passa para a via aérea. E aí, na hora que o leite vai para a via aérea, o bebê engasga e o bebê pode vir a sufocar. Às vezes ele só tosse e fica agoniadinho, fica vermelhinho e ali resolve, né? Mas assim, isso daí é sempre a orientação que a gente dá, principalmente para os bebês que não mamam. As crianças não devem ser alimentadas sem supervisão de um adulto, né? Tem bebê maiorzinho que já pega a mamadeira e fica ali com seus 4 meses tomando a mamadeira sozinho. E se esse bebê engasgar, tem que ter alguém próximo para poder avaliar. E os sintomas de sufocamento, que são os sintomas que realmente remetem a gente ter uma conduta mais urgente, é quando a criança fica roxinha, né? Fica com a boca roxinha. Então, nesses casos, a gente precisa ser mais rápido. Em caso de você ver a criança sufocando e ela não reagir, você deve pegar a criança. Ao contrário do que muita gente pensa que é levantar a criança, não. Você deve virar a criança com a cabeça para baixo, né? Às vezes a gente pode colocar na perna, você pode colocar a criança sobre seu braço e dar tapas nas costas da criança aqui entre as escápulas, que é para tirar a comida da via aérea e a criança voltar a respirar. Isso é muito difícil para ser feito por um pai na hora uma hora, né, na hora do sufoco, realmente. Sufoco, mas assim, a medida não é levantar, né? Às vezes a gente vê, o pai puxa da boca, onde na verdade, às vezes, se a criança está sem respirar, você deveria estar colocando o ar para dentro e não puxando o ar de dentro do bebê. A medida correta mesmo é deita o bebê na mão e bate nas costas. A senhora que lida diretamente com essas famílias, com esses casos, os casos de sufocamento é comum de acontecer? Não, não é comum de acontecer. O engasgo, sim, mas o sufocamento é extremamente raro. E a gente tenta tranquilizar os pais quanto a isso. Claro, a gente ensina o que deve ser feito em caso de sufocamento, mas os pais precisam ficar tranquilos, que o sufocamento não é tão comum. Porque senão esses pais muitas vezes não conseguem ter tranquilidade nem para dormir. É verdade. Né? O bebê mama, vai dormir e a mãe fica lá a noite inteira olhando. Mas e aí, um bebê que tem esse tipo de engasgo, os pais querem fazer vigília. A gente explica que é muito raro, é raro mesmo. Assim, a gente vê que tem uma certa confusão entre os termos. O bebê que sufoca por causa do refluxo, que vem a chegar a ter alguma coisa mais séria, vir a óbito, com a morte súbita, que é uma patologia diferente. Aquele bebê que estava dormindo e morreu e não foi por um sufocamento. Então, a gente vê muito isso na mídia. O bebê estava dormindo e tal. Isso é morte súbita, isso não é refluxo. Então, para o refluxo causar um sufocamento no bebê e o bebê vir a óbito, vir a realmente acontecer uma coisa mais séria, é extremamente raro. Geralmente, são situações que já têm fatores de riscos predisponentes. É o bebê que já tem um probleminha no coração, cardiopata, é um bebê neuropata, que não tem os reflexos, né, de respiração tão precisos. Que já tem aí outros problemas associados. Um bebê que foi prematuro, baixo peso, exatamente, que tem outros problemas associados e esses pais devem ser bem orientados quanto a isso. Né? Então, boa dica, já serve até de acalento um pouco de acalmar um pouco os pais. Porque realmente, quando eles estão envolvidos naquela situação, a gente já conviveu com crianças dessa forma, a gente sabe que realmente os pais acabam ficando também bastante alterados, preocupados, cansados, porque a criança está ali irritada, a criança tem dificuldade para dormir, muda toda a rotina da casa, então todo mundo fica um pouco à flor da pele, né? É muito difícil realmente essa fase. E a gente precisa acalmar um pouco também. Tem outras complicações decorrentes do refluxo, que às vezes o bebê, esse alimento que vai para o pulmão pode gerar uma pneumonia, que a gente chama de broncoaspiração. São casos graves, são casos preocupantes, mas que geralmente não levam a criança a correr risco, né? E assim, geralmente quando a gente está diante de um paciente desse, a gente já precisa conduzir de uma maneira mais enfática, né? Já entra com medicações específicas, orientações mais rigorosas. Ok, a gente vai ao rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho vamos continuar falando sobre o refluxo, falando sobre o tratamento do refluxo e outras dicas para as mamães e para os papais que estão aí acompanhando o programa. Até já, então!